Olá, uma ótima noite para todos que nos acompanham. Estamos aqui ao vivo, aqui diante do altar da Igreja Fonte, e haja luz, antes de mais nada, na vida de todos que nos acompanham. Nós estamos aqui hoje, nesta quinta-feira, nesta oração do crepúsculo do haja luz, porque daqui a pouco nós sairemos para realizar o trabalho da fonte social. Esse trabalho que semanalmente fazemos, cuja finalidade é seguir aquelas recomendações que o nosso Senhor Jesus, Ele estipulou, determinou, que os sãos não precisam de médicos, e sim os enfermos. Que onde estiver o doente, o despido, o nu, o preso, que ali estará o meu servo. Então esse trabalho social, que engloba não só a alimentação que a gente leva, mas a palavra da fé, que as pessoas precisam bastante, além de nós também fazermos um atendimento espiritual, darmos aquela assistência e orientação espiritual que é muito importante, nós também fazemos doação de algumas peças de vestuários. Isso é importante porque quando você, como diz a Bíblia, não se deixe vencer pelo mal, vence o mal com o bem. E fazer o bem nada mais é do que uma extensão da fé. O nosso Senhor, enquanto esteve entre nós, Ele praticou o bem. O Senhor Jesus sempre estendeu as mãos para aquelas pessoas que eram ignoradas, que eram desprezadas, que eram praticamente relevadas ao sofrimento e à dor. E foram essas pessoas que conseguiram a atenção de Jesus. Eu lembro daquele leproso, lá em Mateus 8, que fala que ele estava numa situação tão deplorável que ele prostrou-se diante do Senhor Jesus no meio da multidão e disse: Senhor, se quiseres, tu podes purificar-me. Ou seja, era um problema que, humanamente falando, era impossível ser tratado. Pela lei de Moisés, ele teria que ser morto e ficar recluso no espaço, no local reservado para pessoas com esse tipo de situação. Mas ele passou por cima de tudo, porque ele tinha um problema e ele foi a quem resolvia o problema. Eu lembro quando Naamã também apresentou o problema da lepra, que também era impossível o tratamento. Ele, comandante do exército da Síria, ele foi recomendado pela sua serva a procurar o profeta Eliseu, e ele foi da Síria a Samaria, Israel, para ser tratado por quem resolveria o problema. Quando você tem um problema de saúde, você procura o médico especialista, que a pessoa tem conhecimento apurado do tipo de problema ou situação que você tem apresentado. Da mesma forma, Deus, ele é polivalente. Deus é especialista em resolver qualquer tipo de problema, seja de origem física, espiritual, familiar, profissional, financeiro. Qual é o problema que Deus não pode resolver? Qual é a situação que, por meio da fé, não pode ser de fato e de verdade resolvida? Assim como aquele pai que tinha uma criança, vocês têm nos ouvido falar, dias atrás comentamos sobre isso, onde o filho apresentava sérios sinais de problemas físicos e espirituais. Físicos porque ele tinha uma demanda de queda sobre a água e o fogo, tinha ataques convulsivos constantemente e progressivos, e também porque o pai não sabia, desconhecia, como muitas pessoas desconhecem a causa do seu problema espiritual. Muitas vezes ela tem um problema e ela faz uma série de tratamentos, de medicamentos, mas o problema, quando é de ordem, de origem espiritual, ela também precisa recorrer a uma força espiritual, ao poder espiritual. E aquele pai levou para os discípulos, eles encontraram dificuldades para resolver o problema. E aquele pai, uma atitude extremamente inteligente, não voltou, não regressou para sua casa, mas levou para Jesus, a quem resolvia. E Jesus disse: trazer-me aqui o seu problema. Qual é o seu problema? Me dá o seu problema. Não era a criança, mas o problema que estava na criança. E quando Jesus tomou aquela criança, mandou o causador do problema deixar a criança, que era um demônio.
Havia um demônio ali, havia um mal espiritual. E quando aquele mal saiu, a Bíblia fala que a criança, graças a Deus, se restabeleceu. E ela foi entregue ao seu pai com saúde. Saúde mental, física e espiritual. Eu vou fazer oração agora das 18 horas, mas eu quero me dirigir a você. Eu estou me estendendo mais um pouco, que a gente vai sair agora, no início eu comentei, para fazer um trabalho da fonte solidária. Quando a gente pede para as pessoas ajudarem esse trabalho, você não está me ajudando, você está ajudando a Deus a ajudar pessoas que precisam. Porque a gente agora está, não dá para você perceber pelo olfato, não tem como, só eu que estou aqui, o cheiro. As senhoras estão ali, a minha esposa está ali. Hoje nós estamos fazendo um sopão caprichado, né, Rosa? Com muita dificuldade, mas estamos compartilhando o pouco que temos. Vai ser feito sopão, vai ter o suco, nós vamos levar em pontos, onde a gente encontra pessoas debaixo de viadutos, pessoas entregues às drogas, aos vícios. Aí alguém diz, mas vai dar comida para pessoas desse tipo, mas são essas pessoas que Jesus veio para essas pessoas. Alguém chegou para mim e falou, são pessoas que não querem nada com a vida, são almas. Quantas que estão me ouvindo agora que saíram de uma situação assim? E a gente não tem que olhar para a religião de ninguém, a cor da pele, nem a condição social. Quanto maior a necessidade, maior tem que ser a disposição de estender a mão, não é? E todo mundo pode ajudar. Então, quando a gente pede, olha, ajude essa obra, a gente coloca os nomes aqui dentro. Pega ali, Rose, para mim, faça favor. Por gentileza, por favor, por obséquio. Nós colocamos aqui os nomes, e nós oramos e jejuamos. Eu estou aqui em jejum. São 25 dias que eu já estou em jejum. Serão 40 dias. Eu vim agora até do médico, de uma consulta médica. Mas nós estamos em jejum e na fé. E estamos fazendo por quê? Pelas pessoas. Eu estou fazendo esse propósito para ajudar pessoas. Propósito de alcançar aquela pessoa que está vivendo uma realidade de vida sofrida, amargurada, afrontas, como eu falei ontem no culto. A gente não pode não ajudar tanta gente, mas a gente ajuda o máximo de pessoas que a gente pode ajudar. Por isso que eu peço, quem não segue o nosso canal, siga o nosso canal. Siga a gente aqui no Instagram, lá no YouTube. Alguma coisa boa você vai receber, vai ouvir. Coisa ruim você não vai ouvir de mim. Falar da vida dos outros eu não falo. Eu não falo de mim, falo de Jesus nem da vida dos outros. Porque a vida dos outros não me interessa. Me interessa a sua vida de querer te ajudar. Então, se você quer a nossa ajuda, deixa aqui nos comentários o seu nome. Você tem uma afronta para vencer. Nós estamos nesse propósito. É uma campanha também. Quem quiser ajudar a obra, nós sempre temos aqui o WhatsApp da Corrente do Bem para quem quiser ajudar. Tá bom? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, o Senhor nos ensinou que o maior mandamento é amar o Senhor. E semelhantemente, o segundo é amarás o teu próximo como a si mesmo. Ou seja, quem não se ama não consegue amar os outros. E quando a gente fala que ama, a gente faz o que for preciso para diminuir o sofrimento e a dor das pessoas. E eu sei que há muita gente sofrendo. E há muita gente que poderia ajudar. O governo e tantas pessoas de uma condição muito satisfatória, abastada, mas que infelizmente estão preocupadas com seu próprio ventre e não se preocupam com quem sofre. Meu Deus, nós oramos por essa pessoa que está agora no hospital, que veio de uma consulta e que tomou conhecimento de um problema que jamais ela imaginou que isso aconteceria. Eu imagino que passa na sua cabeça. Aquela pessoa que está lidando com pessoas da família, refém das drogas, do vício. Essa pessoa que está, Senhor, com suas contas atrasadas, com suas dívidas incalculáveis, e que muitas vezes para ela tem sido difícil pagar sequer o mínimo das dívidas, como os próprios juros. Seja quais forem os problemas, a depressão,
com medo, mas que o Senhor estenda as tuas mãos agora. Por favor, estenda as tuas mãos. Porque há situações que só o Senhor é capaz de resolver. Existem situações que não há quem possa fazer nada, mas o Senhor é aquele que pode. E nós contamos com o Senhor. Manifesta o teu poder. Abençoa todos que acompanham esta oração, acompanham a gente. Dê vitórias, meu Deus. Honra a fé daqueles que creem. Eu te peço, em nome do Senhor Jesus, que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Eu quero dizer que nesta sexta-feira nós vamos estar em jejum amanhã para promover a libertação. Nós vamos estar no grande desafio de cruz, a oração do Haja Luz, 7h30 da noite. Se você está com depressão, insônia, ansiedade, medo, você é uma pessoa que lida com pessoas dependentes de algum vício, você está sendo vítima de trabalhos espirituais, você vai fazer como essas pessoas que eu citei no exemplo fizeram. Traga o seu problema para quem resolve. O Senhor resolve, bispo? Não, mas o que está em mim resolve. O Deus que habita em mim, eu tenho certeza, Ele vai resolver, porque eu tenho mais disposição de pedir a Deus até por você do que por mim. E determinar o seu milagre, determinar a sua libertação. Venha estar conosco nesta sexta, você aqui de Uberlândia, do Triângulo, não importa a sua religião, ninguém pergunta de onde você veio, não me interessa. O que me interessa é a sua vida. Eu quero te ajudar, tá bom? Avenida Floriano Peixoto, 2326, aqui no bairro Brasil, ou Aparecida, cada um dá um nome, entre o Atacadista Martins ou Supermax, em frente à pizzaria Quarteto da Massa, 7h30 da noite. Se você quiser, a partir das 4 da tarde, 3 horas, a gente já vai estar aqui já dando atendimento, a orientação, tá bom? E 7h30 fazendo essa reunião. A gente vai sair agora para fazer o trabalho da fonte social, levando o alimento, levando a roupa, a palavra, o atendimento, a assistência social e espiritual para quem precisa. Quem quiser ajudar a obra, tem aí o WhatsApp, a Corrente do Bem, é o 31 99493 9193. 31 99493 9193, que é o WhatsApp da Corrente do Bem da Igreja Fonte, tá bom? Deus abençoe, haja luz na sua vida e tenham todos uma noite de quinta e até amanhã.